Seja bem-vindo, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem, né? Tudo bem. Estou em Recife. Desde que começou a quarentena, eu vim para Recife para ficar com a família aqui, meus pais, meus irmãos. E estou esperando aí as coisas melhorarem em São Paulo para voltar. Eu acho que na próxima semana eu já devo estar voltando. Quero lhe dizer e quero dizer a todos que estão nos ouvindo, repetindo meus votos de boa noite, que eu acho que a sua volta vai ser abreviada, porque graças a Deus as coisas começam a dar sinais de que estão melhorando. Eu vi os índices hoje de queda de internações e queda de casos, e eu acho que a gente já passou do pior, Janguier. Eu acho que daqui para frente as notícias vão ser bem melhores do que foram até agora. Então, se Deus quiser, você vai poder retornar em breve para São Paulo para tocar os seus muitos projetos que eu sei que você tem nacionalmente e os que estão aqui em São Paulo. Mas antes da Que gente legal. começar, Fico muito eu quero que satisfeito em ouvir essa você... notícia, né? Muito satisfeito mesmo. Até porque a gente tem a sede do Grupo Ser Educacional aqui, né? Mas aí temos escritório de relações com investidores, temos o Instituto Êxito de Empreendedorismo e muitas atividades aí, né? Eu me mudei para São Paulo no início do ano passado e tive que vir agora por conta da pandemia, mas estou ansioso para retornar e retomar as atividades aí. E aí, Sem meu dúvida. amigo, e as novidades? Primeiro, eu queria lhe agradecer mais uma vez por aceitar o convite e estar aqui conosco, falando de um assunto que é, às vezes, relegado a segundo plano, mas que todo homem e mulher de sucesso não podem esquecer nunca, que é a importância de continuar sonhando. E você que tem uma belíssima história de sucesso e superação pessoal, acho que é um nome indicado para falar sobre esse tema. Mas antes da gente entrar propriamente na conversa, eu queria fazer uma breve apresentação para os que ainda não conhecem o nosso convidado de hoje. O nome dele é Janguier Diniz, ele tem 56 anos. Muita gente pensa que ele é pernambucano pelo fato dele ter, basicamente, desde a idade final da adolescência, início da vida adulta, ele se baseou em Recife, mas o Janguier é de Santana dos Garrotes, no sertão paraibano. Ele se mudou para Recife, não, ele se mudou para Naviraí, no Mato Grosso do Sul, quando ele tinha 6 anos de idade, e depois ele se mudou para Recife. O Janguier, para quem não conhece, ele é fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Ser Educacional, que é um dos maiores grupos de educação do Brasil. Ele é CEO da Epitia Investimentos e Participações e presidente do Instituto Êxito, que ele acabou de mencionar aqui, que apoia o empreendedorismo e é uma entidade sem fins lucrativos. Bom, dentro do Grupo Ser, nós temos o NAMA, Uninasal, fala o resto, Janguier, é muito grande. Hoje o Grupo C Educacional tem mais de 60 faculdades, centros universitários e universidades no Brasil. Tem a Uninasal, são várias unidades no Nordeste e no Norte. Temos a Uninabuco, né? Temos também a UNAMA, que é a Universidade da Amazônia, lá na sua cidade, Você sabia que eu Belém do estudei Pará. lá, né? Eu só não concluí, eu sou um college dropout. Eu fazia Dropout. economia, ia muito bem, mas eu reprovava por faltas. E aí eu já estava empreendendo, já estava ganhando dinheiro e já não concluí meu curso. Quem sabe um dia você não me laureia, me dá um honoris causa, me dá alguma coisa do gênero e eu posso dizer que eu tenho um Você, diploma lá da você, nossa... você já é professor de empreendedorismo, mas a UNAMA é uma das grandes universidades nossas. Temos várias unidades lá no Norte. Recentemente adquirimos a Uninorte, que é a universidade, centro universitário lá de Manaus, também que é a maior do estado, da cidade de Manaus. Temos a Univeritas no Rio de Janeiro e temos a UNG, né? A UNG, a Universidade de Guarulhos, em São Paulo. São mais de 60 unidades, campos universitários e mais de 300 polos de ensino à distância. Mas eu queria começar esse nosso papo fazendo um resumozinho da minha história para contextualizar, né? Como você muito bem asseverou, eu sou um sertanejo, né? Nascido na pequena cidade que não tinha nem mapa na época, porque era distrito de Piancó. Hoje é município com 8 mil habitantes. Filho de pais que não tiveram a oportunidade de estudar. Quando eu tinha 6 anos, meus pais se mudaram para o Mato Grosso, para Naviraí.
Mas foi lá que eu montei meu primeiro empreendimento, Camarote. Foi uma caixa de engraxate. Eu ia Muito dizer isso aqui. interessante. 8 anos de idade foi seu primeiro empreendimento. Exatamente. E aí, aos 9 anos, era o segundo vendedor de laranjas de casa em casa, aos 10, vendedor de picolé. Quando eu fiz 10 anos, meus pais se mudaram para Pimenta Bueno, em Rondônia. Cheguei lá na cidade pequena também, só tinha índios e poucos, população pequena e porcos do mato. Aqueles porcos atravessavam o rio e a gente matava porcos do mato de cacete na cidade. Para você ver, eu cheguei lá em 74, né? Era uma cidade pequena, tinha muitos índios, tinha as aldeias de índios lá ao lado, na cidade de Riozinho, e os índios andavam pelados lá na cidade. Então isso me marcou muito. Mas o que eu quero registrar aqui é que eu fiz o primeiro grau lá, né, que hoje é o ensino fundamental, e quando eu terminei o primeiro grau, não tinha segundo grau na cidade. E meu pai queria que eu fosse trabalhar de agricultor, porque ele era agricultor. Mas eu queria mudar o status quo, né? Eu queria mudar de vida, eu queria estudar, porque eu sabia que a educação era a única forma que eu poderia mudar de vida, né? Porque a educação é a única forma de mobilidade social, de ascensão social. Foi aí que, depois de trabalhar de garçom, de vendedor de roupas em lojas, de office boy, de escritório de contabilidade, de locutor infantil, com 14 anos eu peguei minha mala e me mandei para o Nordeste. Mas Você foi fez um tudo curso, isso antes de estudar direito, Janguier? tudo isso. Mas foi um curso. Eu gosto muito de contar essa história, não me canso, porque foi um curso que mudou a minha vida. Foi o curso de datilografia que eu fiz, aquele curso ASDFG. Não sei se você chegou a fazer, né? Não, não. Pois é, Eu, eu eu, eu, eu fiz. quebrava as máquinas IBM que meu pai comprava sempre lá para casa, sempre que saía um modelo novo, ele comprava e eu fui autodidata. Eu catava Aham, milho ali no teclado e eu lembro que eu gastava pelo menos um rolinho de corretivo por semana. Meu pai ficava louco porque ele chegava quando ele queria usar a máquina. Já não tinha mais uhum, aquele corretivo. Você comprava a fita, você comprava o aham. corretivo. Eu gastava o corretivo de tão errado que eu escrevia. Então foi Pois é, mas autodidata. eu aprendi, né? Até hoje eu digito computador assim muito rápido sem olhar por conta desse curso. E aí foi graças a ele que eu consegui o meu primeiro emprego aqui em Recife. O meu tio, que não me conhecia, perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. Eu contei a história para ele dizendo que queria estudar. E lá não tinha o segundo grau. Aí ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. Só tinha aquelas máquinas Hamilton e Olivetti e aquelas secretárias datilógrafos. Aí eu disse que sabia datilografar. Ele me deu uma petição. Eu rapidamente datilografei. Fiz a máquina pegar fogo, né? E aí ele me deu meu primeiro emprego. Ficou entusiasmado. E aí Quantos começou a anos minha você vida. tinha? Quantos anos você 14 tinha? anos, 14 anos, ia fazer 15 anos, foi em 1979. E aí eu digo que a educação, um curso mudou a minha vida porque me deu o meu primeiro emprego, porque se eu não tivesse aquela habilidade, aquela competência que eu tinha aprendido, ele não teria me dado emprego, eu teria que voltar, talvez a minha vida não tivesse sido, né? Ali que começou a meus sonhos, né? Que começaram meus sonhos, eu comecei a sonhar grande ali. Foi ali que eu comecei que eu fiz Direito na Universidade Federal de Pernambuco, depois fiz o curso de Letras, depois cheguei a ser juiz federal, procurador do Ministério Público do Trabalho, professor da Universidade Federal de Pernambuco, fiz mestrado, doutorado, ou seja, ali aquele curso fez com que eu pudesse sonhar os meus sonhos e começar a realizar, transformar meus sonhos em realidade. E eu conto Vamos tudo fazer isso, né? uma pausa aqui, Ah, Janguier, só um segundo ah, que eu quero contextualizar, até porque tem muita gente que está nos assistindo que está querendo. Eu recebo muitas mensagens diretamente ou através do canal da Forbes de pessoas que falam que estão num momento de definição das suas vidas. Seja porque uhum. elas querem começar a crescer, seja porque elas estão se vendo obrigadas a tomar essa decisão por conta da mudança drástica e brusca que estão enfrentando por conta dessa pandemia que a gente está enfrentando. E eu quero dizer para vocês que vocês acabaram de ouvir um relato
de uma pessoa que supostamente, se fosse deixar a vida tomar o rumo que ela estava tomando, ele não estaria sentado onde ele está, ele não teria crescido profissionalmente na vida, ele não teria empreendido com essa habilidade, com esse sucesso absurdo. O Janguier falou de tudo que ele tem da parte de educação. A gente não mencionou ainda aqui, ele faz parte da lista dos bilionários da Forbes do Brasil. E se você parar para pensar que aos 8 anos ele estava engraxando sapato, e um pouquinho mais para frente ele estava basicamente fadado a se tornar um agricultor junto com o pai dele. Ele tinha só se afastado mais e mais dos grandes centros. Ele saiu da Paraíba, ele já estava no Mato Grosso, ele já estava chegando em Rondônia. Mais um pouquinho ele já tinha saído da fronteira do Brasil. E foi o estudo e a determinação dele. Então, eu acho que eu queria fazer uma pausa aqui, Janguier, para falar justamente sobre isso. Eu acho que não foi no datilografia que você começou a sonhar. Você começou a sonhar lá atrás, ainda em Rondônia, quando você se viu diante de uma... Era uma bifurcação. Ou eu vou sair daqui e procurar me aprimorar nos ensinos, nos estudos, e vou cursar um 2º grau, ou eu vou continuar com a mão na enxada, na roça, matando porco selvagem e cruzando com os índios que moravam lá na cidade. Nada contra, mas era a vida que você teria levado. Então não foi lá atrás que você começou a sonhar, não? Sim, claro. Eu fui até um pouco antes disso, né? Até um pouco antes de Rondônia. Eu costumo dizer que o meu primeiro sonho foi ter uma casa cheia de pão doce. Sabe por quê? Quando eu tinha 6 anos, eu me lembro, 5 anos de idade, eu me lembro ainda. Eu morava no interior da Paraíba, lá na cidade, no sítio, e eu só comia pão doce quando meu avô e meu pai iam para a cidade aos sábados fazer feira. E aí eles compravam pão doce e levavam para o sítio. Então eu comia uma vez por semana pão doce. Então eu ficava sonhando chegar o próximo sábado, senão tem uma casa cheia de pão doce. Eu gosto de contar essa história para ver que são as coisas simples da vida da gente, que a gente não deve perder essas lembranças, até para quando conquistar as coisas, né? Não perder a humildade, não perder a simplicidade. Mas quando eu estava em Rondônia realmente, né? E não só em Rondônia, mas no próprio Mato Grosso, quando eu tinha 10 anos, eu já sonhava em construir minhas coisas. Tanto é que eu construí a caixa de engraxate porque eu queria ir ao matinê aos sábados. Eu via meus colegas, eu sempre estudei em escola pública, eu via meus colegas irem ao matinê, ao cinema. Ao sábado eu não podia ir, porque meu pai ganhava o salário mínimo, não podia me dar. Então eu queria ganhar o meu dinheiro já para ir ao matinê. E eu consegui ir e ainda levava dinheiro para casa, lá em Naviraí. Quando eu me mudei com 10 anos, eu vi as pessoas, alguns irmãos dos meus colegas saírem de Penta Bueno, iam estudar fora, estudar medicina, estudar direito. Então eu sabia que a educação podia mudar a minha vida. Quando meu pai trabalhava de agricultor e queria que eu fosse trabalhar também, porque lá não tinha 2º grau, só tinha o 1º grau, então eu sabia, comecei a sonhar que se eu pudesse estudar, se eu pudesse sair de lá e ir para um grande centro onde eu pudesse estudar e fazer um curso, eu podia mudar de vida, né? Porque eu já tinha aquela crença de que a educação muda a vida, histórias e destinos, como de fato mudou a minha vida. E foi o curso de datilografia que me deu o meu primeiro emprego, né? E aí eu comecei a sonhar, e eu queria dizer que eu conto tudo isso nesse livro aqui, ó. Transformação de sonhos em realidade. A trajetória do ex-engraxate que chegou à lista da Forbes. E eu queria convidar aí as pessoas que estão nos assistindo, que ao final eu vou fazer um print, né, da nossa live, e os melhores comentários vai ganhar o livro. Esse livro, Transformando os Sonhos em Realidade, que é uma autobiografia, que eu, como sou um sonhador, eu vou contar a minha história de vida em 5 livros. O primeiro eu contei aqui aos 50, o segundo vai ser aos 60, o terceiro aos 70, o quarto aos 80, o quinto aos 90, se o Criador assim o permitir. Mas falando sobre o sonho, camarote, eu queria dizer que eu sou um sonhador, né? Mas não basta sonhar. As pessoas, elas têm que sonhar e têm que transformar seus sonhos num projeto de vida.
e com muita determinação, muita disciplina, muita luta, muita persistência, muita perseverança e até obstinação, trabalhar muito para Muito. realizar esse sonho, muito mesmo, né? Você sabe que até hoje eu trabalho 14 horas por dia, né? Trabalhar muito para realizar esse sonho, porque sonho é apenas o primeiro passo para o sucesso. Você sabe muito bem disso. Você também é um sonhador e é um realizador. Eu sou um sonhador e sou um realizador. Sonho é apenas um mapa, né? A gente tem que sonhar e transformar e com metas, né? Traçar metas, metas grandes, ou seja, sonhar grande e realizando as metas pequenas até realizar a meta grande, que é o nosso sonho, né? Porque eu costumo dizer que sonho sem ação é mera alucinação, né? E pode se transformar em frustração. Então você tem que agir, não adianta só sonhar, porque nenhum sonho virá buscá-lo na porta da sua casa, né? Você tem que todo dia sonhar e sair correndo atrás de realizar o sonho. E eu acho muito interessante dizer que a distância entre o sonho da gente e a realização dele é a quantidade de energia que a gente despende para concretizá-lo, né? E as pessoas dizem, eu envelheci, eu estou velho, por isso que não estou sonhando mais, não estou sonhando em criar coisas. Ora, as pessoas, elas não param de sonhar porque envelhecem, elas envelhecem porque param de sonhar. Isso é muito interessante, né? Eu, como vivo sonhando todos os dias, então eu nunca vou envelhecer o corpo, mas minha mente não, porque eu quero estar sempre sonhando e buscando realizar e transformar esses meus sonhos em realidade. Amigo, eu quero lhe dizer o seguinte: eu sou 8 anos mais novo que você. Você tem 56, eu tenho 48. Uhum. E tem muita gente que pensa. Antigamente, quando eu tinha 20 e poucos, eu olhava para 40, uma idade já bem avançada, distante da minha realidade. Eu olhava os 50 anos como algo distante. Uhum. E hoje, próximo de completar 50, eu descobri que os 50 são os antigos 40. Eu tô voando hoje no meio de uma das grandes crises que a nossa geração talvez vai passar. Se Deus quiser, a gente não vai enfrentar outra dessa na nossa geração. Eu falo de abrir 3 novos negócios. Prestes a completar 50 anos, eu estou no meio de todo esse turbilhão, tratando da abertura de 3 novos negócios. Enquanto muita gente pensa, não, eu com 40 eu já não tenho mais idade para empreender. Eu já não dei certo na vida. E é muito bom você dizer que aos 56 você não só continua sonhando e realizando, porque eu faço da mesma forma, porque não tem idade, né? Claro que não. Eu costumo dizer que eu estou começando a minha vida empreendedora agora, né? Porque empreendedorismo as pessoas pensam que é só criar empresas, né? Empreendedorismo não é só criar empresas. Empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, é estilo de vida. Empreendedorismo, já que estamos falando em sonhos, é transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. É você sonhar em criar algo que gere valor positivo, algo que gere coisas boas para você e para a sociedade onde você está inserido, para você e para a comunidade onde você está inserido, né? E você pode empreender em qualquer setor, você pode empreender como profissional liberal, como empregado, colaborador, ou seja, o intraempreendedor, você pode empreender como no setor público. Eu, quando era juiz, procurador, eu era um servidor público altamente empreendedor, um empreendedor público, porque eu tentava fazer as coisas de forma diferente, fazer as mesmas coisas de forma diferente, né? Com inovação, com criatividade, para poder otimizar tempo, otimizar espaço, gerar mais valor para o setor público onde eu trabalhava. Mas você pode, inclusive, empreender criando empresas, como você está criando 3 novos empreendimentos agora, e eu também estou criando inúmeros empreendimentos. Recentemente criei um empreendimento social, exclusivamente social, que foi isso aqui, o Instituto Êxito de Empreendedorismo, e me mudei para São Paulo. Uma das razões de eu me mudar para São Paulo foi criar o Instituto Êxito, que é o instituto no qual eu e mais, hoje 450 sócios, mas eu criei com 34 sócios, 34 empreendedores, e nós temos o objetivo de ajudar os jovens carentes, os jovens, especialmente de escolas públicas, a empreenderem na vida, porque antes de empreenderem nos negócios, a gente tem que empreender na vida, porque nós somos os maiores empreendedores da nossa história, né? A gente tem que empreender na vida
descobrir como viver bem, como ajudar a nossa família, para depois a gente empreender empresarialmente. Então, a gente vai ajudar essas pessoas através de uma grande plataforma de cursos online gratuitos. Temos quase 300 cursos na nossa plataforma, gratuitos, sobre habilidades socioemocionais, habilidades técnicas, mostrando para os jovens que não interessa de onde eles vêm, o que interessa é para onde eles querem ir. E eu me dou como exemplo, né? Eu vim de uma situação do menos zero e consegui conquistar algo graças à educação, graças ao trabalho árduo e extenuante, graças à resiliência, né? Porque nós temos que ser superadores de adversidades, temos que ser resilientes, principalmente num momento como esse, um momento de pandemia como essa, onde a gente tem que ser altamente resiliente, temos que nos adequar, temos que ser tolerantes com a situação para poder passar por ela, senão você pira, né? E vamos ajudar também as pessoas através de mentorias, através de palestras inspiracionais, tudo de forma gratuita. Hoje temos mais de 450 sócios no Instituto e isso é um empreendimento. Além desse, estamos criando outros empreendimentos educacionais, que também são empreendimentos sociais, embora com fins lucrativos. Estamos também já pensando em investir no setor de saúde, né? Porque também são empreendimentos sociais, então a gente não pode parar nunca. No dia que você parar de sonhar, você começa a morrer. É as pessoas que se Vamos falar, aposentam. vamos falar do seu começo como empreendedor de educação. Eu estou lendo aqui que Certo. o embrião do Grupo Ser foi quando, em 94, você criou o Birô Jurídico, que tinha por objetivo preparar candidatos para concorrerem a concursos públicos. Você já era um funcionário público nesse momento, em 94? O meu sonho de criar o Birô Jurídico foi antes de ser funcionário público. Eu tinha criado uma empresa de advocacia, uma empresa de cobrança, comecei a ganhar dinheiro. Antes eu estudava para ser diplomata, eu queria ir para o Itamaraty, queria ser diplomata. Aí comecei a estudar com um amigo meu já estava mais avançado. Isso eu tinha 18 anos, só que na época a maioridade civil era com 21 e você só podia entrar com 21 anos. Então eu fiz as provas com 18 anos, fiz 18, 19 anos por experiência, cheguei a passar em algumas delas, não passei em todas, mas ainda era por experiência. Mas aí, antes de me formar em Direito, eu montei essa empresa de advocacia. Aí comecei a ganhar dinheiro, e você sabe que dinheiro muda a cabeça das pessoas. Falei, poxa, estou ganhando dinheiro, então não vou ser mais diplomata. Aí deixei de estudar, comecei a ganhar dinheiro, só que os empreendimentos, para aqueles que estão nos assistindo, têm altos e baixos. Você sabe que os empreendimentos crescem, os empreendimentos caem, fracassam, quebram. E foi assim com o meu empreendimento. Eu comecei a ganhar dinheiro, depois quebrei. Eu nem plano Com o de saúde, escritório de cobrança. escritório de cobrança, quebrei. Não tinha nem plano de saúde quando meu filho nasceu. Tanto é que eu tive que fazer o parto do meu filho com cheques pré-datados, para você ver que nem plano de saúde eu tinha. E aí eu falei, pô, eu tenho agora que mudar de vida, né? Você tem que se reinventar. A vida inteira você tem que se reinventar. Nas dificuldades você tem que se reinventar. E eu estava passando por uma grande dificuldade. Foi aí que eu disse, eu vou ser juiz federal. E aí eu tracei um plano de estudar 3 anos, 6 horas por dia, todos os dias, sábados e domingos e feriados. As pessoas podem perguntar, poxa, estudar 3 anos e você não ia trabalhar? Sim, porque o dia tem 24 horas. Eu ia estudar 6 horas. O plano, a meta era estudar 6 horas. Deu uma ligação aí. E aí eu comecei a estudar 6 horas por dia, todos os dias, sábados, domingos e feriados. Era uma meta. E aí eu tracei essa meta e tive que, com muita disciplina, cumprir a meta. E no dia que eu não podia estudar, eu tinha que pagar aquelas horas que eu não estudava no dia seguinte. Ou como não dava para estudar 12 horas, porque eu tinha que ir trabalhar para sobreviver. Né? O dia tem 24 horas, você pode estudar 6, dormir 6, trabalhar 8, ainda sobra 4 horas para fazer, até para namorar. Então, se você é disciplinado, se você é determinado, você consegue fazer. Então, eu consegui, com menos de 2 anos, eu consegui ver o programa 3 vezes. Depois de reprovar em vários concursos, eu consegui passar entre os primeiros colocados para juiz federal do trabalho. Mas quando eu estava estudando, eu já pensei em criar. Falei, poxa, quando... Porque na época que eu estudava, eu tive que ser autodidata. Não existia
cursinhos bons, preparatórios em Recife. Eu falei, assim que eu passar, eu vou criar um curso preparatório bom para poder ajudar as pessoas E você a... foi para o quadro negro? Você chegou a lecionar nesse Sim, birô? assim que eu passei em 92, fui juiz por um ano e pouco. Depois, aí para contar a história, que é para contextualizar, quando eu fui juiz, fui juiz na capital, mas eu ia ter que assumir no interior. Assim que o titular da vara, que eu estava substituindo na vara, assumisse, né, porque ele estava no tribunal, eu fiquei substituindo ele na vara. Na época era a 14ª Vara Trabalhista. Antes era a Junta de Conciliação e Julgamento ainda, de Pernambuco, de Recife. Quando ele voltasse, eu ia ter que ir para o interior. E no interior eu não ia ter oportunidade de realizar meu sonho, porque eu queria esse cursinho. Eu não ia ter oportunidade de fazer concurso para a Universidade Federal que eu queria fazer. Eu não ia ter oportunidade de fazer mestrado, doutorado, porque eu ia ter que morar no interior. E aí eu ia passar alguns anos no interior. E aí eu tive a coragem de pedir exoneração para não ir morar no interior. Mas antes de pedir, claro que eu fiz outro concurso para procurador do Ministério Público da União, passei entre os primeiros colocados e aí assumi em Recife. E aí falei, agora eu vou realizar o meu sonho, que era o sonho de criar o birô jurídico para ajudar os candidatos E fala a, uma coisa, a, Janguier, a... você era um CDF, né? Porque todo curso que você fazia, você passava e passava entre os primeiros. Você foi sempre muito aplicado com Eu educação? sempre fui um obstinado, né? Eu sempre fui um cara determinado, muito disciplinado, embora eu era um cara estudioso, até hoje eu sou estudioso, mas eu não me considerava um CDF, até porque eu vinha de um estudo deficitário. Eu estudei a vida inteira em escolas públicas, eu estudei no colégio públicos no Mato Grosso, eu estudei nos colégios públicos em Pimenta Bueno, eu estudei sempre em escolas públicas, então quando vim aqui para Recife, para poder passar no vestibular, eu trabalhava de dia e estudava à noite, trabalhava com meu tio e estudava à noite. Finais de semana eu tive que passar 3 anos virando noite e estudando nos finais de semana para passar. Por quê? Porque as pessoas queriam disputar a Universidade Federal de Pernambuco, eram os alunos que vinham das melhores escolas. E tanto é que eu passei entre os primeiros colocados no vestibular, que não foi o primeiro nem o segundo, mas no vestibular todo, na época, que era unificado, eu passei em 26º lugar, que foi a primeira turma de Direito. Na época, Direito era mais concorrido que Medicina. E os meus colegas eram todos filhos de desembargadores, filhos de empresários, e tinham estudado nas melhores escolas, escolas particulares, eu de escola pública e ele de escolas particulares. Falava Pessoal, vocês estão inglês. ouvindo um relato, não tem desculpa. Não é porque você não está na melhor escola que você está fadado a não ter acesso aos seus sonhos. O Janguier falou aqui uma palavra que deve ser lembrada por todos nós que queremos chegar a algum lugar: obstinação. Determinação é uma coisa, eu estou determinado, mas você está obstinado, não existe barreiras que vão lhe impedir. Você vai superar todas elas. Obviamente Exatamente. que... E é bom o Janguier dizer que desde lá do começo ele teve altos e baixos, porque quando a gente olha um grupo ser, uma empresa listada na Bolsa de Valores, faturamento 2 bi de real, ele um bilionário da lista da Forbes, não é que ele caiu de paraquedas nessa situação. Teve muitos altos e baixos, mas nada impediu que ele continuasse trilhando o seu caminho. Então, se você está nos ouvindo, você estuda em escola pública, você não tem acesso aos melhores colégios, isso não é impedimento. Você pode sim chegar a qualquer lugar, seja um obstinado. Pois a minha definição, se você pergunta, como é que você se define, Jamil? Eu me defino como um superador de adversidades, um obstinado. Porque determinado, você basta ser disciplinado, mas obstinado é quando você tem aquele sonho, você tem que passar por cima de tudo. Claro que sem passar por cima dos seus valores, eu digo, passar por cima de todos os obstáculos, dificuldades e adversidades até chegar lá, sem desistir nunca, né? Se você tiver que desistir de um sonho seu, você tem que desistir de ser fraco, você tem que desistir de desistir. Porque quando você desiste de um sonho seu, você desiste de tudo que vem depois. Já dizia Steve Jobs que quando você desiste de um sonho seu, é um pedaço do seu futuro
que deixa de existir, né? Por isso que quando eu sonho o sonho, eu me torno um obstinado e luto diuturnamente para concretizar. Mas respondendo sua pergunta, né? Porque uma coisa vai puxando outra, aí eu criei o cursinho só eu ensinando, camarote. Eu ensinava 5 matérias. Eu ensinava direito do trabalho, processo do trabalho, processo civil, sentenças e pareceres. Para você ver. Só eu que ensinava e o negócio foi Quantos dando tão... alunos você tinha nessa época na Era a turma classe? de 120 alunos, aí foi aumentando, aumentando, aí depois eu fui chamando os colegas para ensinar, fui chamando, e eles foram vindo, aí eu cheguei a ter 2 sócios, e aí a gente chegou a ter mais de 1.000 alunos, era um sucesso, Você virou tinha um igreja. bom track record, né? Você tinha um bom histórico. Você já tinha passado no concurso, você já tinha sido juiz. Eu Já era imagino que quando procurador, você tinha o tinha sido curso, juiz, era procurador, já então era eu tinha, procurador. já era um modelo, né? Porque sucesso, prosperidade é modelagem também. As pessoas já se modelavam a mim. E engraçado que quando eu gosto de contar isso, hoje eu não faria mais isso, né? Mas o arrobo da juventude. Quando eu fui fazer a prova oral, na época para juiz do trabalho, eu estava disputando o primeiro lugar. Isso virou lenda aqui, né? Eu estava disputando o primeiro lugar. E aí na prova oral ele sorteia um ponto, prova oral para o juiz. Aí meu ponto foi sistema recursal. É um livro. Só eu tenho um livro que eu escrevi um livro sobre sistema recursal. Acho que foi até por conta desse ponto. E aí perguntaram qual é o seu ponto? Eu falei, o meu ponto é sistema recursal, mas a banca pode perguntar sobre qualquer tema do programa todo, porque eu estou aqui disputando o primeiro lugar. Vê que infantilidade. Eu tinha 20 e poucos anos. Vê que infantilidade minha. Eu tinha 26 anos, mas aí eu ainda consegui tirar 2,10 e um 8. Mas aí botaram para quebrar em cima de mim. E eu, se eu tivesse ficado calado, talvez eu tivesse tirado, porque eram 3 examinadores na prova oral, talvez tirado 3,10. Mas isso virou lenda aqui na época, né? Eu fiz concurso em 92, 90, em 91, fui juiz em 92, virou lenda aqui em Pernambuco e as Quando você pessoas passava no tribunal, falava, aquele ali é o cara que peitou a banca julgadora. Pode Isso vir era. quentes que eu estou fervendo. Pergunte o que Hoje você eu quiser. fico. Era a arrogância da juventude. Isso é uma lição que eu passo para todo mundo. Seja humilde, não precisa ser arrogante. Mesmo você sabendo muito, você preparado, não precisa você. Seja humilde, porque a humildade está acima de tudo. Se eu tivesse sido humilde naquele momento, mas eu estava tão preparado na época, eu estudava tanto, que eu falei, eu achava que aquilo ali ia ser bom para mim, mas terminou sendo ruim, até porque eles perguntaram tudo, né? E aí eu não tirei os 3,10 que eu queria tirar os 3,10. Mas terminei não passando em primeiro, mas entre os primeiros colocados, e foi muito bom Vou te para contar mim. uma história. Você contou uma história engraçada, eu vou contar uma passagem engraçada também aí em Recife. Quando eu voltei a morar dos Estados Unidos, no Brasil, eu fui morar em Recife. E logo que eu cheguei em Recife, eu ligava para os restaurantes para marcar reserva e perguntava em nome de quem? Eu falava Antônio Camarote. E invariavelmente a pessoa respondia: pois não, desembargador, sua mesa está reservada. Eu falava: não, não é o desembargador. E coincidentemente, nessa mesma época, na época eu não, era o Skype. A única forma de comunicação, ou você tinha celular ou você tinha Skype. E chegou um pedido de conexão no Skype. Antônio Camarote está pedindo para se conectar. Eu falei, que vírus é esse? Eu pedindo para mim mesmo. Para encurtar a história, era o meu homônimo daí de Pernambuco, que foi desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça, e sempre que eu passo na Agamenon Magalhães com gente daqui do Sudeste, eu falo, olha aqui como eu sou um cara famoso em Recife, prédio desembargador Antônio Camarote, foi feito em minha homenagem. A gente acabou se Pois é, conhecendo pessoalmente e descobrimos que a gente, obviamente, a família Camarote que saiu daí de Pernambuco, é de uma árvore só, que eram 2 primos que vieram da Itália. Então, durante muito tempo, quando eu chegava nos lugares, o pessoal ficava procurando. Cadê o desembargador que não chegou? Eu Antônio imagino que você Camarote foi deva um ter convivido Antônio com ele nas Camarote, suas eu épocas convivi de... com ele, um grande amigo, ele foi presidente do tribunal e foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Aquele prédio onde onde tem o seu nome, né? O nome dele, do seu nome, é o Tribunal Regional Eleitoral, que ele foi presidente. Exatamente. Foi um grande magistrado, um grande juiz, uma pessoa muito competente, muito íntegra, um grande amigo meu. Faz Quando você tempo que eu encontrar não o com ele, mande um vejo, né? abraço para ele, viu? Faz tempo que eu não o vejo.
Mas e aí eu criei o Biro Jurídico, né? Que comecei a ensinar eu sozinho, depois vieram outras pessoas. Tive 2 sócios. O engraçado é que quando a gente precisou comprar uma casa, comprar a casa. Aí eles não quiseram vender o carro. Porque na época a gente tinha um salário e um carro. Era a única coisa que a gente tinha. E o telefone, que na época valia dinheiro. Lembra que o telefone valia dinheiro? Lembro. E aí eles não quiseram, e eu falei, tudo bem, a gente precisa comprar casa, precisa crescer, porque eu sempre pensei em crescer. Como empreendedor empresarial, eu sempre tive pensamento de crescimento. Tanto é que fui para a Bolsa de Valores com o Grupo C Educacional, né? E aí eles não quiseram, eu falei, tá bom, então eu compro a parte de vocês. Vocês não querem crescer, eu quero crescer. E aí eu vendi o carro, vendi o telefone, comprei a parte deles, deixei para comprar a casa o ano seguinte, depois comprei a casa parcelado, fiado, e tenho essa casa até hoje, onde foi a sede do Biro Jurídico. E o Biro Jurídico, que era curso para concurso e realizador também de congressos. A gente realizava muitos grandes congressos aqui, nacionais e internacionais, na área do direito, até porque Recife sempre foi um celeiro de juristas, né, luminares. A Escola Jurídica do Recife, que não é a faculdade, é um movimento jurídico, onde foi precursor Silvio Romero, Tobias Barreto, era um grande movimento de filosofia do direito que foi fundado aqui na velha Faculdade de Direito do Recife. Grandes pensadores saíram daqui. E aí a gente tentou, através desses congressos, resgatar a velha Escola Jurídica do Recife, esse movimento jurídico-cultural, movimento filosófico, trazendo para Pernambuco grandes juristas do mundo inteiro para debater o direito dogmático, positivo e também o direito filosófico aqui. Então, o biojurídico tinha essas duas vertentes, era preparar os candidatos para concurso público e ajudar e também promover esse debate jurídico aqui na velha Escola Jurídica do Recife. Foi aí que eu tive a ideia de fundar a primeira faculdade, a Faculdade de Direito, né? Foi a primeira faculdade do grupo, que foi a Faculdade Maurício de Nassau. Dei entrada para você ver como as coisas não são fáceis. Eu dei entrada nos projetos em 2000, preparei em 99, dei entrada em 2000, passei 3 anos com o meu salário indo para Brasília todo mês. 3 anos depois, em maio de 2003, é que saíram os cursos. Saíram as primeiras portarias, 6 portarias. 3 anos de luta, com salário, com minhas economias, comprei o prédio, fiado, parcelado. E aí saíram as primeiras portarias. Em agosto de 2003, eu comecei com a primeira faculdade, com 6 cursos, 480 alunos. Todo semestre eu dobrava, depois fui montando outros cursos, depois fui montando outras faculdades, comprando outras. E aí, em 2013, 10 anos depois, 2013, em outubro de 2013, eu fui para a Bolsa de Valores. A empresa já tinha cento e tantos milhões de EBITDA, e aí a gente foi para a Bolsa de Valores, já a empresa valendo 2 bilhões de reais. Para você ver que tudo é fruto de sonho, de você transformar o sonho num projeto de vida, de muita determinação, de muita disciplina, dedicação, compromisso com o seu sonho, muita luta, muita otimização do tempo, porque tempo você não pode matar o tempo, né? Porque quem mata o tempo é suicida, né? Porque é o bem mais precioso que você tem que estar na vida, você tem que aproveitar o seu tempo da melhor forma possível, otimizá-lo. Porque quem mata o tempo, eu vou dormir, vou matar o tempo, você está sendo suicida, porque está matando o bem mais precioso que você tem, que é o bem que não volta nunca mais, né? É o tempo. O tempo passou, não volta nunca mais. E aí, 10 anos depois, e também com muita obstinação e iluminação divina, porque você tem que ter iluminação divina. E quando eu falo iluminação divina, eu não estou falando aqui em religião, eu estou falando em fé em Deus, em fé em você, em fé numa força superior. Estou falando também em você se pautar sempre a sua vida pelos princípios e preceitos transcendentais para uma vida humana digna, que são seus valores, a honestidade, a transparência, a integridade, a ética, porque quando você não faz as coisas com base nesses valores, nesses princípios, a iluminação divina você não vai ter sempre, aí não vai dar certo. Então você tem que ter iluminação divina e procurar fazer as coisas certas, que graças a Deus, graças à iluminação divina, aí você vai ter uma perenidade, uma sustentabilidade e uma perenidade
nos seus empreendimentos, inclusive empreendimentos empresariais. Isso é que Deus tem feito por mim. Tem altos e baixos, né? Agora mesmo estamos passando por uma crise por conta do coronavírus. Os alunos estão perdendo os empregos, estão sem poder pagar, estão sem poder estudar. Embora todas as nossas instituições, os alunos estão tendo aulas remotas. Não é nem EAD, não, é remoto. O professor está dando aula nas plataformas digitais, aulas com interação. Porque assim que começou a pandemia, nós já viemos nos reinventando. A gente, há 2 anos, tínhamos começado uma transformação digital no nosso grupo. E aí a gente imediatamente começou a oferecer aulas remotas. Apenas as aulas práticas, que agora a gente teve autorização do MEC para fazer aulas práticas também de forma remota. Aquilo que é possível a gente está fazendo, né? Mas as aulas teóricas, todos os alunos estão tendo aulas teóricas remotas, assim, com interação, como a gente está tendo agora. Então, para evitar que os alunos tenham prejuízo. Porque as aulas presenciais mesmo só vão voltar agora no mês de agosto, né? No mês de agosto é que os estados começam a abrir. E o que você está vendo desse movimento de retorno, Janguê? Porque uma coisa é a gente começar a reabrir a economia e a outra é a gente ter muita gente reunido dentro de uma sala. Como é que você acha que vai ser essa volta? Vai ser no modelo de rodízio? Vai ser um híbrido do EAD com presencial? Como é que você está prevendo esse retorno de escolas e universidades? Sim, a primeira coisa que eu quero registrar aqui é que a gente vai ter que voltar, né? O vírus, a questão da saúde é de extrema importância, claro que a gente tem que pensar na saúde, mas está havendo um vírus muito grande aí também, muito, muito mais fatal, que é o vírus da fome. As pessoas já estão passando necessidade, já estão passando fome, né? Eu acho que a gente vai ter que aprender a conviver com isso, vai ter que voltar tomando todas as precauções, mas vamos ter que voltar à vida normal. Aqui, por exemplo, aqui em Recife, eu moro aqui na praia de Recife. Desde o início de março que os barraqueiros aqui, 500 barraqueiros da praia de Boa Viagem, estão sem ter o que comer. Nós mesmos Todas essas barracas fechadas? Eu só estou dando um exemplo, todas fechadas. Todas fechadas, são 500. E nós, no Instituto Êxito, tivemos que fazer uma campanha. Nós fizemos uma campanha Êxito Solidária, arrecadamos 40 toneladas de alimentos e eu entreguei aqui para os 500 barraqueiros cestas básicas. Só estou dando um exemplo, né? E os outros empreendedores informais. Então, a gente vai ter que, os governos vão ter que tomar atitudes, vão ter que reabrir a economia de forma, claro, que com muito cuidado, né? Em relação ao ensino, eu acho que por que estão abrindo já os bares, os restaurantes, estão abrindo os shoppings e não estão abrindo as escolas e os parques? Eu acho que tem que abrir com os devidos protocolos, todos aqueles protocolos, pensando nos professores, na saúde dos professores, na saúde dos alunos e até dos pais. De máscara, distanciamento social, afastar as carteiras, dentro do que for possível, com a higienização necessária, com álcool, com medidor de temperatura, ou seja, tudo aquilo que for necessário. Mas vamos ter que voltar, vamos ter que conviver com essa doença até que chegue a vacina, que eu espero que essa vacina chegue até o final do ano, né? Até porque o Brasil já fez protocolos aí, convênios com os órgãos que estão produzindo a vacina. A Universidade de Oxford, por exemplo, eu acho que até o final do ano a gente deve ter uma vacina. Mas eu também penso, eu não sou médico, camarada, mas tenho estudado muito e acompanhado muito, que essa doença, apesar de ser uma doença muito perigosa, se tratada precocemente, se tratada rapidamente, ela pode ser combatida, né? Por isso que esses medicamentos que estão aí, que eu inclusive estou tomando preventivamente, precocemente, estou tomando ivermectina, os médicos estão tomando, todo mês eu estou tomando, até a hidroxicloroquina, eu tomei um comprimido, estou tomando de 3 em 3 dias a metade de um comprimido também, porque é uma prescrição médica. Eu acho que se Sabe, eu tive Covid, Janguê, eu tive coronavírus e fui tratado precocemente e graças a Deus estou bem. Então, eu acho o seguinte, eu acho que os governantes deveriam achar uma forma de tratar a população precocemente, preventivamente. Agora, só trata lá quando o cara chega lá numa UPA, no hospital, já com pulmão 50%. Aí não adianta mais ivermectina, não adianta mais hidroxicloroquina, não adianta. Aí vai ter que entrar num antibiótico pesado, dos corticoides.
e só Deus vai salvar. Mas se trata precocemente, daí a importância da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, achar formas nos postos de saúde, ou até preventivamente, através de plataformas, orientar as pessoas a tratarem precocemente, para que transforme essa doença, esse coronavírus aí, essa Covid-19, numa doença similar à gripe espanhola, que depois se transformou na influenza, né? E as pessoas passaram a conviver com ela e a tratá-la. Então, eu acho que vai ter que voltar, porque senão, daqui uns dias, as pessoas vai ter muito mais morte de fome, morte de depressão, morte de outras doenças aí. Então, mas com o devido cuidado. Primeiro tem que pensar na saúde, né? Me fala uma coisa, Janguier, vocês aceleraram o caminho para o EAD. Já Certo. vinha, como você falou, desenvolvendo ensino à distância, mas obviamente que Certo. durante a crise vocês foram obrigados a mover toda a estrutura do presencial para o EAD. Como é que você vê o futuro do EAD convivendo com o presencial? Você acha que vai em algum momento existir uma migração grande de quem até hoje estudou presencial, mas depois de passar esses 3 meses, quase 4, fazendo ensino à distância, você prevê uma migração da base de Olha, alunos para o modelo remoto? antes da pandemia, eu já dizia, né, que o ensino à distância não era futuro, era presente. Nós já tínhamos 30%, estou falando do ensino superior, né? 30% das matrículas do ensino superior através do EAD, 70% era presencial. A pandemia veio para. E eu estimava, né? Eu não, os estudiosos, os pesquisadores estimavam que até 2024, 50% das matrículas do ensino superior seria através do ensino à distância. A pandemia veio para antecipar isso. Por quê? Porque existia uma certa falta de cultura, uma certa discriminação. As pessoas, inclusive os próprios professores, os professores achavam que o ensino à distância era um ensino de segunda qualidade, porque aqueles professores conservadores achavam que só o ensino, né, presencial, onde o professor chegava lá na frente e ficava transmitindo, era um ensino de qualidade, quando na realidade não é isso. Já nós temos pesquisa, inclusive do nosso grupo, que o ensino à distância, a qualidade do ensino à distância, às vezes é até melhor. Por quê? Por conta das tecnologias de ponta, das tecnologias digitais. O que acontece é que no ensino à distância a evasão é maior. Por que maior? Porque às vezes a pessoa não consegue estudar sozinho. E a pessoa tem que ser disciplinada, ter força de vontade e proativa para poder estudar sozinho. Mas quando ela consegue, ela é disciplinada, compromissada, determinada e consegue estudar sozinha, ela aprende até mais, porque ela busca o conhecimento, ela busca o seu autoconhecimento, ela fortalece as suas habilidades, né? Em vez de ficar de forma proativa, em vez de ficar lá de forma reativa, vendo o professor lá, ela pensando em outra coisa, até olhando o celular, vendo o professor lá falar, coisas que na realidade estão tudo nos livros na internet. Então, a pandemia veio para antecipar. Eu acho que os próprios professores que estão ensinando tiveram que aprender a ensinar remotamente, porque senão iriam perder o emprego. Eles estão já se aculturando, estão discriminando menos o ensino à distância. Então, eu acho que quando acabar a pandemia, vai haver uma ampliação do ensino à distância, mas, na realidade, o ensino à distância será um ensino mais híbrido, né? Porque existe a necessidade da presença também 1 ou 2 dias na semana na sala de aula para a questão de socialização, para a questão de aulas práticas. Então, eu acho que vai haver uma aceleração do ensino à distância, especialmente do ensino híbrido. Amigo, a gente está se aproximando do final da nossa conversa. Quando a conversa é boa, a gente nem vê o tempo passar. Eu tenho aqui algumas perguntas que chegaram. Eu deveria ter trazido meu óculos, a letra está tão pequena. Deixa eu ver aqui. Qual é a perspectiva de expansão internacional do Grupo C? Olha,
nós somos o grupo, eu costumo dizer que é igual bicicleta. Quando você para de andar, de caminhar, de crescer, você começa a cair, né? Então, o objetivo nosso é sempre crescer de forma orgânica e de forma por aquisições. Mas no Brasil tem tanta coisa para fazer ainda, tantos estados para a gente chegar. Nós, por enquanto, só temos 300 polos, 300 cidades. A gente pode chegar... O Brasil tem 5.500, quase 5.600 municípios, né? Então, a gente tem muita coisa para fazer para o Brasil, mas ninguém descarta a possibilidade de, havendo oportunidades, e as oportunidades elas passam disfarçadas, e quando ela passa uma vez é igual um cavalo selado, você tem que pular em cima. Se passar, a gente pula em cima, né? Porque uma vez passado, se você não pula em cima, é difícil você pegar de novo. Se aparecer uma oportunidade, a gente pode pensar nisso também. Mas primeiro tem muita coisa a fazer aqui no Brasil. E só pegando a deixa que você falou muito do que tem a fazer no Brasil, a gente viu recentemente a notícia da aquisição que você fez da uma grande mansão aqui em São Paulo que pertenceu ao banqueiro Edmar Cid Ferreira do Banco Santos. Você arrematou essa casa no leilão e você está trabalhando no lançamento de uma escola de alto padrão aqui em São Paulo voltado para o ensino infantil e médio. Essa é a primeira incursão do Grupo Ser fora da educação superior, Janguier? Então, na realidade, esse projeto não é um projeto do Grupo C, né? O Grupo C, por enquanto, está apenas no ensino superior, né? Nós temos já uma escola aqui, uma escola diferente aqui, que chama Escola Conecta, Escola de Pensamento Global, onde a metodologia pedagógica é totalmente diferente. A gente ensina os alunos mais a pensar, mais a terem uma cabeça empreendedora, né? Ensina o aluno a buscar a trabalhabilidade e não a empregabilidade, né? Porque os empregos do futuro a gente sabe que a maioria vão se acabar, vão chegar outros, mas a gente visa com essa escola ensinar os alunos a serem empreendedores de si mesmos. Com base nisso, né, eu vi a oportunidade da casa lá em São Paulo e aí resolvi, eu, pessoa física, porque eu tenho um family office, resolvi fazer a arrematação para criar uma escola diferenciada. A gente está estudando qual é o modelo da escola, mas vai ser uma escola diferente também, uma escola com base nas grandes escolas internacionais, escola bilíngue, que por enquanto ainda é um projeto do meu family office, não é um projeto do Grupo Ser Educacional, não. Ah, entendi. Muito bom saber, amigo. Janguier, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu queria agradecer muito o seu tempo. É sempre uma aula, uma inspiração e uma motivação. Para quem está pensando em procrastinar, eu acho que depois de ouvir tudo isso que a gente ouviu aqui, a gente muda de conceito. A gente lembra que o tempo é o nosso mais valioso asset, é o nosso bem mais valioso. Então, use-o de forma inteligente e nunca desista dos seus sonhos, que com obstinação e foco, a gente tem um belo exemplo aqui do Janguier. Amigo, muito obrigado por participar desse convite e eu deixo você para se despedir das pessoas que estão nos acompanhando. Eu que agradeço. Nesse minuto final, eu queria dizer aquelas pessoas que são empreendedores que queiram colaborar com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, colaborar com conteúdos, com mentorias, com palestras, basta entrar no site www.institutoexito.com.br. E aquelas pessoas que queiram se beneficiar dos nossos produtos, também é tudo gratuito lá. E ao final também a gente vai fazer um post, né? E eu vou... Os melhores comentários sobre a live, né? Sobre a nossa história, sobre a história nosso bate-papo, vai receber o livro Transformando os Sonhos em Realidade. E eu queria dizer a vocês que nunca parem de sonhar, né? Mas não basta sonhar. Tem que sonhar e transformar os sonhos de vocês num propósito de vida. E aí começar a correr atrás dele, porque ele não vem buscar vocês na porta da casa de vocês, não. Sonhe sempre, porque... E sonhos grandes, né? Porque sonhar grande, já dizia Jorge Paulo Lemos, que dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Queira ser Alexandre o Grande, nunca Alexandre o Médio, jamais Alexandre o Pequeno. Tudo vai dar certo. É isso aí. Muito obrigado, meu amigo. Fique bem, saúde. Fiquem com Deus aí em Recife e eu espero poder lhe reencontrar em breve pessoalmente aqui em São Paulo ou em qualquer desses 300 polos que você tem pelo Brasil. Foi um grande prazer tê-lo aqui. Um abraço. Beijo para todos.